Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre algumas atualizações do mercado da bola. Primeiramente sobre o Nicão, que será que tem a possibilidade dele voltar para o São Paulo? Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Atleta que não tem sido aproveitado pelo time do Cruzeiro. Além disso, o Alisson, que será que interessa a outros times do futebol brasileiro? Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense foram outros que procuraram o atleta no ano passado, ainda pela Ponte Preta. E com certeza, se ele não atingir esses 7 jogos no Brasileirão, vai ter sim especulações de saída, pode ser não agora, mas com certeza no final do ano, e pode vir me cobrar aqui depois, né, por conta dessa excelente fase do jogador, também agora pelo Cruzeiro. E além disso, falar sobre um volante que pertence ao Palmeiras, que pode virar alvo, né, da Raposa, que é a respeito do Jailson, como que está a fase dele no Palmeiras, jogador de 27 anos de idade, que poderia ser uma opção para esse meio de campo, que o Cruzeiro segue realmente, né, bem desfalcado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência no vídeo, tem um recado da BetSul, que preparou ótimas cotações para o jogo entre Cruzeiro e Atlético, que eu deixei aqui, ó, essa cotação, uma vitória do Cruzeiro pagando aí, ó, 2,98 a cada real apostado, excelente odd, o empate também 3,24 nesse próximo sábado, jogo às 6h30 em Uberlândia. E que lembrando, além dessa ótima cotação, lá na BetSul você tem o dobro do valor do seu primeiro depósito, vindo pelo link aqui embaixo na descrição. Até R$500 você vai ter o seu saldo dobrado. Então, por exemplo, você depositou R$50, vai ter 100 para começar a apostar. Depositou 100, vai ter 200. Isso até R$500, você tendo aí esse dobro do valor no seu primeiro depósito. Para começar, tá aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Bom, quero começar falando aí sobre o Nicão, onde surgiu uma informação nessa última quarta-feira de que o atleta poderia estar voltando ao São Paulo por indicação do Dorival Júnior. E isso, no final das contas, nem seria algo tão ruim para o Cruzeiro, para falar a verdade, que ainda paga uma parte relevante do seu salário e a outra segue ao São Paulo. Jogador de 30 anos de idade, que é o camisa 10 do Cruzeiro, no ano, se você for analisar os números, nem são terríveis, né? São 14 partidas, 2 gols e 1 assistência, mas dentro de campo tem tempo que ele não joga como titular, ainda mais depois das últimas 3, 4 rodadas, tá completamente escanteado no time do Cruzeiro, entra ali faltando 10, 1 minuto, 3 para acabar o jogo. Contra o Grêmio também jogou 2 minutos, né, no jogo da ida, que foi a última partida que ele entrou em campo. Então é um atleta que não tem sido aproveitado e, no caso, surgiu essa especulação que ele poderia voltar ao São Paulo. Mas de acordo com o Nicola, essa informação aí não procede, o Dorival Júnior não tem interesse em reintegrar o atleta, que não tem também muita moral lá no São Paulo não, tá? Até foi na época que o Cruzeiro pega ele de empréstimo, muito torcedor do São Paulo comemorando. E se você for ver, os números dele pelo Cruzeiro é muito parecido com o que ele teve no São Paulo no ano passado, onde jogou 32 partidas, 4 gols e 4 assistências. Nesse ano ele tem a metade disso, né? Basicamente 2 gols e 1 assistência em 14 jogos. Enfim, vamos esperar para ver como vai ser aí a situação com o Nicão. Pode sim dar a volta por cima, mas pelo estilo de jogo do Pepa, ele realmente não está tendo espaço tecnicamente no time, né? Não dá para jogar de ponta, não vejo ele com tanta velocidade, não vejo ele jogando também como meia de criação, apesar de ser esse camisa 10, então tá numa situação muito complicada. Até quando o Matheus Vital não estava jogando, hora nenhuma teve um teste para ele jogar, por exemplo, de meia ofensivo ou algo nesse sentido, não. Sempre na ponta, e na ponta vai acabar preferindo agora o Wesley ou o Stênio, que tem ganhado um pouco mais de espaço, e o Nicão realmente não vejo ele com um futuro muito longo no Cruzeiro. No máximo, né, seria até o final dessa temporada, que até quando vai ser o contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro. Bom, outro aqui que, diferente do Nicão, tem sido peça importante e titular a respeito do Alisson, jogador de camisa 5 do Cruzeiro, de 25 anos de idade, que já foi especulado em alguns times, no caso, antes do fechamento da janela, no caso seria o Internacional, teve especulações do Palmeiras, mas enfim, nada de proposta oficial, porém é um nome que pode sim voltar a ser uma peça aí para os times na metade do ano. Por quê? O jogador desde o ano passado na Ponte Preta, no caso onde ele fez 5 gols em 30 partidas só na Série B, já tinha chamado a atenção do Atlético Paranaense e do Flamengo. No caso, de acordo com o Jorge Nicola, o Atlético Paranaense teria feito uma proposta de mais de 11 milhões de reais para tirá-lo em julho do ano passado, julho e agosto, né, quando ele estava ainda na Ponte Preta. Só para você ter uma ideia, o tanto que ele já estava sendo valorizado pelos times, fora isso monitorado também pelo Flamengo. Ele só veio parar no Cruzeiro, que foi de graça, porque ele conseguiu uma rescisão de contrato na Justiça do seu contrato com a Ponte Preta e assinou
com a Raposa, onde já tem até aqui 16 partidas e uma assistência pelo time do Cruzeiro. Jogou muito bem o jogo contra o Grêmio, na ida, foi fundamental naquele jogo sem o Matheus Vital. Nesse último também na volta, muito bem, algumas criação de jogadas sensacionais. Contra o Flamengo eu gostei demais do desempenho do jogador. Então assim, é um atleta que tem potencial, na minha opinião ainda nem está no seu máximo com a camisa do Cruzeiro, e não ficarei surpreso se em breve ter consultas do atleta, que eu acho que até quando reabrir o mercado de transferência já vai ter feito mais de 7 jogos no Brasileirão, então não vai poder defender uma outra equipe. Mas pro ano que vem, se ele continuar nesse ritmo, com certeza, tá? Vai aparecer propostas e especulações de outros times. Tem até que confirmar até quando vai o seu contrato com o Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, só é até final de 2024, tá? Mas enfim, é um atleta que eu vejo com grande potencial e que aos poucos também tem caído no gosto da torcida. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o Alisson nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Jailson, jogador que teve o seu nome especulado no Cruzeiro no último sábado. No caso, seria uma opção para o meio de campo da Raposa, principalmente por conta da saída do Richard e agora da lesão do Ramiro também, né? Que foi 2 baixas importantes para o meio de campo, e o Jailson estaria disposto a mudar de time, principalmente porque lá no Palmeiras não tem jogado com frequência nessa temporada e nem no ano passado. Teve várias sequências também de problemas físicos e agora nesse ano mesmo recuperado não tem sido aproveitado. Com Abel Ferreira está basicamente escanteado, né, no time do Palmeiras, não deve jogar nesse ano com frequência e tudo mais, então uma mudança de clube não vejo que seria algo ruim para o jogador e também bom para o Palmeiras, né, que abriria mão do seu salário. O contrato dele ainda tem alguns anos, até o final desse ano, no caso de duração, tem alguns meses ainda, porém, acho que se chegasse a um acordo, não seria nada difícil ter essa liberação antes desse prazo, né? Então, é um atleta para nós ficar de olho, acho que seria uma alternativa para o meio de campo. Ano passado, 20 jogos e 1 gol, nessa atual temporada, 17 partidas, nenhum gol marcado. Para você ter uma ideia, apenas, no caso, 4 desses jogos começando como titular, só jogou no Campeonato Paulista, porque no Brasileirão nem entrou em campo. Ele passou muito tempo ali também na Turquia, foi bom lá pela equipe do Fenerbahçe lá da Turquia, 2019-2020, na equipe turca. Antes disso, pelo Grêmio foi muito bem, 2016 a 2018, ganhando uma Copa do Brasil e também a Libertadores como titular, o Jailson no meio de campo do Grêmio. Então é um atleta que eu ficaria de olho, acho que pode vir a ser uma alternativa boa no mercado, mesmo não vivendo uma grande fase, né? Teria que recuperar o atleta novamente. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador, se seria uma boa opção ou não para o Cruzeiro, de olho nessa próxima temporada. Vale lembrar que nesse meio de campo, se você for analisar, o Cruzeiro não tem tantas peças de marcação. O Jailson seria mais uma opção realmente de marcação, porque o Ramiro e o Richard eram os dois que faziam bem essa função, principalmente o Richard, e depois perde o Ramiro, então acaba que hoje no elenco, para marcação mesmo, eu vejo só o Machado. O Alisson pode fazer, mas acho que perde muito, porque ele pode entregar mais ofensivamente do que defensivamente. Então tem o Pedro Castro, que eu não ficaria surpreso se fosse reintegrado. O Fernando Henrique também não é um atleta só de marcação, então acho que o Cruzeiro vai ter que sim ir ao mercado e buscar um primeiro volante, um cara de mais de defesa mesmo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, que eu conto com a ajuda de vocês. O link da BetSul vai estar aqui embaixo na descrição, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e outras sugestões aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!